minha mãe, eu os ofereço inteiramente tudo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vos pertença, e comparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Como filho e propriedade vossa. Amém. Que assim seja. Boa tarde. Bom, esse trecho, quando o Evangelho diz, vinde a mim as crianças, e ele começa aqui a explicar, partindo de uma passagem do Evangelho de Mateus, o comentário dos Espíritos vem no sentido de por que a pessoa esqueceu o que se passou na última encarnação. E por que o Cristo dá essa prioridade às crianças. E ele começa a explicar aqui que dá essa prioridade às crianças porque desenvolve uma afetividade da mãe. Mas o centro da discussão talvez seja, se nós pensarmos, tem uma historinha que fala que um casal ia numa autovia, não é, numa espécie de BR aqui no Brasil. E você sabe que na BR, se você perder uma entrada, para achar outra são quilômetros depois. E o casal, o marido dizia, vou por aqui. E ela, não, vá por ali. Aí começou, não, vou por aqui, vou por ali. Aí teve uma hora que ela, que estava só de passageira, ela ficou calada. E o marido passou da entrada. Até aquele momento, era um mais sabido do que o outro. Ou seja, não quer dizer que eles eram sábios, quer dizer que eles tinham preconceito na cabeça. Cada um se achava mais inteligente, sabido do que o outro. Então, não necessariamente o que a gente acha que é o que é. E ele passou. E ela que vinha brigando com ele, entra aqui, entra ali, e ele dizendo que não era, e ela dizendo que era. Como, num determinado momento do percurso, ela ficou calada, e ela percebeu que ele errou a entrada. E ele ficou calado, porque ela não estava mais brigando. Só que ele andou, e veio outra entrada, e veio outro viaduto, e outro, e ela calada. Aí lá na frente, já umas 3 entradas erradas depois, ele parou o carro, olhou para ela e disse, eu acho que eu errei o caminho. Aí ela disse, eu percebi. E ele perguntou, por que você não falou? Ela disse, desde o começo da viagem, eu vinha questionando com você, e você teimando comigo. E era uma viagem que é para ser agradável, estava desagradável, porque a gente estava batendo testa, brigando por
Besteira. Porque o que é importante mesmo é que a gente está junto e que a gente resolveu fazer um caminho junto. E aí eu fiquei pensando entre ser feliz e ter razão. Enquanto eu quis ter razão, a gente vinha brigando. Quando eu resolvi ser feliz, que teve que afastar os preconceitos, a minha auto-opinião sobre que eu sou sábio ou não, podia ser que eu tivesse errado, eu aceitei isso. E que você tivesse certo. A partir dali a gente começou a aproveitar a viagem. A gente começou a escutar a música do carro. Talvez a viagem se tornou tão agradável que pode até ter sido por isso que você errou o caminho, não sei. Eu sei que ficou bom. Aí ele sorriu. Se agora, vamos voltar. Mas, claramente, eu decidi entre ser feliz e ter razão, eu escolhi o quê? Ser feliz. O que é que tem a ver essa história com esse evangelho? É o preconceito. Quem aqui não lembra de alguma vez que esbravejou, que não teve controle emocional com a pessoa que ama, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a namorada, com a esposa, com o filho, com a filha, e disse palavras grosseiras, querendo ou entendendo que você tinha razão? Quem já passou por isso? Acontece. Quando você tem razão, é como a gente diz aqui no Ceará, você não abre nem para um trem. Porque você quer ter razão. Você não lembra desse negócio de ser feliz ou ter razão. Você não lembra que Deus te criou para você executar um papel, e executando seu papel, tudo flui macio, tudo flui. É para você ter valores, virtudes e sabedoria, ser bom, justo e bonito, e consequentemente irradiar coisas boas, justas e belas. Ser feliz. Mas essa coisa de se auto-valorar, no sentido de se comparar aos outros, querer ser mais, é diferente. Você se amar, se valorizar muito, você tem que se amar, é muito, não é pouco não. Se achar bonito é muito, não é pouco não. Agora, não em comparação com ninguém. Você tem que se achar bom, justo e bonito, porque você já foi criado e tem todos os elementos energéticos da criação dentro de você. Deus está em ti, é o que Jesus, lá o Criador, por exemplo, lá em Gita, né? Não Jesus, lá no Raul Seixas ele fala, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Quer dizer, Deus está em ti. Achou essa força, essa energia, esse fluido cósmico universal que está dentro de você, para você fluir e ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém? Ou você está querendo ter razão porque você está se comparando com o outro, porque você quer ser mais, porque você está querendo manipular o outro, porque a sua baixa autoestima, a sua carência faz você ficar se comparando e se afirmando e querendo mandar nas pessoas que mais amam você, tanto que estão próximas a você. Quantas vezes nós, filhos, com as nossas mães, não somos uns leões e leoas, e lá da porta para fora de casa somos a pessoa mais simpática do mundo? Somos caridosos com todo mundo, todos os idosos do mundo, mas tem o vô, a avó, a mãe, o pai, tudo doente dentro de casa,
E se for fazer qualquer coisa, é alegando, passando na cara, faz de mau humor. Isso também vem de preconceitos. É uma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas. Renato, mas de novo o evangelho é criança. É isso que uma criança não tem? Preconceito. Uma criança, ela tem a mente aberta. Tanto que ela brinca e ela sorri. Por que a gente não brinca e não sorri? Porque que eu sei que mesmo vocês de máscara, a gente sabe que a gente tem dificuldade de sorrir para a vida. Sorrir para a gente. Que a gente vive fugindo, querendo procurar a felicidade fora quando ela era para ter encontrada dentro. É uma atitude que vem de uma compreensão, é o famoso reto pensar, para reto compreender retamente, para retamente agir. Então, reto pensar, reto compreender, reto falar, reto agir. E um preconceito é uma pessoa se achar numa ideia fechada de que ela é mais do que os outros, ou de que os outros estão devendo a ela. A partir daí, o nível de aprendizado é cada vez mais baixo. O nível de interação com os outros é cada vez mais baixo. Em contrapartida, o nível de desavenças nos nossos relacionamentos mais puros, como os da família, o número de vezes em que nós vamos nos tornando cada vez mais carrancudos, mais sisudos ou sisudas, grosseiros, embrutecidos, vai aumentando. A gente nem percebe que a gente está se cercando de preconceitos, se comparando com os outros, querendo ser mais do que os outros, e a gente está esquecendo de ser melhor do que a gente mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Porque para ser melhor do que a gente mesmo, a gente se abre para aprender, para viver, para crescer. E uma criança naturalmente tende a fazer isso, porque ela está aprendendo tudo. E nós talvez possamos encontrar a semente desse nosso mal-estar, dessa falta de energia, desse desânimo, do tédio. Não é no domingo, não é no trabalho, não é no carro, não é no relacionamento. Provavelmente é na nossa trave no olho, a visão equivocada sobre a natureza das coisas. Essa quantidade de preconceitos que a gente fez como se fosse uma muralha para nos afastar dos outros. E a gente se preocupa tanto em se proteger e em ter razão, que a gente esquece de ser feliz. Porque o ciclo natural da vida é importante. E a gente vê que no ciclo natural tudo é transformação. E a cada transformação é um momento novo. E a cada momento novo a gente fica feliz com o aprendizado. Quem já ficou feliz quando conseguiu fazer determinada coisa, aprendeu a fazer algo? A gente fica feliz com a gente mesmo. É isso. Mas, como diziam os taoístas, um pote cheio não cabe mais nada. Se você está muito cheio de você, de se comparar com os outros, o que é que pode entrar? Nada. A criança tem um poder que é o vazio. Ela está disposta e necessita aprender tudo. E nós também. Só que o nosso preconceito faz a gente achar que não precisa mais. Achar que porque tem 60, 70, 80, 90 anos, não precisa mais aprender. Ah, mas você está falando dos idosos. E tem diferença? O Ultraje Arregou tinha uma música chamada Rebelde Sem Causa, que era exatamente um adolescente. Ele tinha tudo e ele reclamava. Ele dizia, meus dois pais me tratam muito bem,
Aí diz, então o que é que você tem que você não fala com ninguém? Ele diz, meus 2 pais me dão apoio moral. Aí ele diz, não dá para ser legal, só pode ficar mal. Aí é toda hora gemendo, né? Não era isso? Pá. Por que você geme tanto? Aí ele diz, minha mãe até me deu essa guitarra. Ela acha bom que o filho cai na fábrica para ver se ele se anima. Ele não é, a animação não é fora, mamãe, é dentro. O meu carro foi meu pai quem me deu. Ele disse, filho, o homem tem que ter um carro seu. Pronto. Dão dinheiro para eu gastar com a mulherada, dão tudo. Mas ele não é feliz. Porque não é fora. E ele ainda vai botar a culpa em quem? Qual é o refrão? Nos pais. Meus pais não querem que eu fique legal. Eles não querem que eu seja um cara normal. Não dá. Como diz a Joana de Ângeles também, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Cada um aqui tem que se encontrar. Tem que encontrar a felicidade que vem de dentro. E uma criança é mágico. Porque a criança que tem muito brinquedo, que sabe brincar, é a coisa mais linda do mundo. Mas a maioria das crianças que tem muito brinquedo, quebra tudinho, ou então isola os brinquedos depois que ganha. Quando vai ficando maiorzinha. Porque já vão perdendo a natureza de criança. Porque enquanto são crianças, elas brincam com qualquer brinquedo. E sem brinquedo. Elas criam, usam a imaginação. Você está ali numa perreira danada, ele está aqui sentado no chão e inventa uma brincadeira de correr. Vou correr. Aí corre, volta, sozinho, achando graça. Achei bom, corri. Pega uma castanhola, pega 2 palitos de fósforo, quebra 4 perninhas, faz um animal. Pega uma palha de coco, é um cavalo. Uma palha de carnaúba é um cavalo. O outro olha, não, esse não parece um cavalo, é um dragão. Pronto, é um dragão. E ri, e brinca. E por que é que a gente não ri e brinca? Está vendo que são atitudes que só quem pode tomar somos nós? Então por que os Espíritos estão dizendo que nós somos muito mais velhos do que nós somos? Por quê? Porque Espírito é imortal. E aqui é mais uma encarnação. E por que a gente não lembra da reencarnação anterior? Porque senão a gente já vinha cheio de preconceitos. A gente não ia brincar, não ia aprender. A gente ia trazer o que? As raivas antigas. A Ana falou aí do canal. No YouTube, se você colocar Rádio Novela Espírita Nosso Lar, fantástico. A gente que tem resistência à lei, escute aquilo ali, 24 capítulos, olha lá, de graça. Tem um caso, tem um senhor, que ele tem ódio, toda hora, a filha dele está no nível espiritual mais elevado e visita o pai, e o pai está numa câmara completamente transtornado. Ele diz, assassino, assassino. O filho dele, que era médico, quando ele estava perto de morrer, o filho dele praticou a eutanásia. Aplicou injeção letal. E como ele sentiu que havia energias dos filhos no sentido de querer dividir o patrimônio, ele tinha ódio do filho e disse, aquele não é meu filho. Ela disse, pai, independentemente do que ele faça, ele nunca vai deixar de ser seu filho. Assassino, assassino. Olha, ser feliz ou ter razão? Não importa. Nós vamos errar. Mas do lado tem o perdão. Antes do perdão tem a compreensão. Talvez depois da compreensão tenha a tolerância. Talvez depois da tolerância tenha o respeito. E talvez depois do respeito a gente vai ver que não precisa nem perdoar, porque passa. Como dizia o Camões, mudam-se os tempos,
mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Tudo no mundo é mudança. A gente sabe que o tempo, ele desgasta muitos preconceitos. Daí a noção das reencarnações. Então, quando a gente esquece algumas coisas por um tempo, é para o nosso bem. Para ver se a gente enxerga o que é de valor que tem. É como se tirasse a trave do olho e a gente de novo enxergasse que tem um olho e que o mundo é bonito. Para ver se a gente pega gosto, se anima para achar o mundo tão bonito como ele é. E quando vê uma coisa que a gente acha que é feia, a gente faz o quê? Vai limpando. Vai andando aqui no carro, aí começa uma chuva. Lavou o carro, poliu. Aí vem uma chuva. Aí às vezes passa numa lama. Ao invés de lamentar, só limpar e seguir adiante. O mais importante é o passeio. O mais importante é o aprendizado. Acabou de varrer a casa, aí vem alguém pisando com o pé sujo. Ah, vou quebrar as pernas. Para quê? Então, esse evangelho, ele se torna bem relevante quando a gente pensa nisso. A criança, não tenham dúvida, entre ser feliz e ter razão, o que é que a criança quer? O que vocês acham? Vou colocar mais um caso. Vocês já viram? Aliás, quando criança, alguém já levou alguma palmada aqui? Já? E disse assim: eu vou me embora e você não é mais meu pai nem minha mãe, nunca mais eu quero falar com você. E deixou? Não. Mas, olha como é o preconceito. Ó. A criança, ela releva. Automaticamente, ela nem sabe o que é a palavra feliz, nem o que é a palavra ter razão. Ela é. Aí você pega um filho, lembra daquele programa que tinha no SBT do Silvio Santos? Vamos abrir as portas da esperança. Começa a se encher de preconceito. Aí some, vai embora. Não é não? Conheci um senhor que ele contava que o pai dele deu um carneirinho a ele e ele adorava esse carneiro. Aí brincava, disse que se abaixava, o carneiro pulava por cima dele e ficava aquele negócio. Aí um dia o pai dele precisou ir vender o carneiro dele. Ele já era um rapazinho, 14 para 15 anos. Quando ele soube que o pai dele tinha vendido o carneiro que o pai dele tinha dado a ele, sem falar com ele, olha aí, ó, os preconceitos do menino querendo ser o macho, né? O preconceito. Perdendo a natureza de criança. Foi lá na feira. Diz que tomou a primeira dose dele de cachaça e foi falar com o pai dele e disse: vou-me embora, porque no dia que um filho perde respeito pelo pai, não dá mais para a gente viver na mesma casa. E foi embora com 15 anos. Não era assim não no programa das Portas da Esperança? Passa o tempo, apanha na vida, aí lá na frente, eu queria saber cadê meu pai. Não era assim não o programa? São muitos casos desse jeito. Quer dizer, precisou 40 anos para vencer um preconceito. Quantos irmãos hoje não estão intrigados a ferro e fogo por uma palavra maldita, às vezes até bebo? Se fosse uma criança, brigava e depois se ajeitava, não era não? Mas a gente, porque faz preconceito, porque se compara, porque quer ser mais, estraga tudo. Como diz o Salmo, ó, quão bom viverem os irmãos em união. A gente esquece a união e briga pela opinião. Quanta gente não está intrigado do outro porque um irmão é espírito e o outro é evangelho?
Tem não? Opinião. Não, eu tenho opinião. Olha a história que a gente começou hoje. A mulher tinha opinião, mas ela percebeu que entre ser feliz e ter razão, o que é que era melhor para ela? Ser feliz. Ficou calada. Quantas vezes, Marcos, a gente não podia ficar calado, mas a gente não aguenta nada. Tem um vídeo que é uma história contada muito interessante, de 8 minutos. Você bota assim no YouTube, a sabedoria do silêncio. Aí começa assim, pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso. Aí ele começa, não se defenda. O universo é como um espelho. Se a pessoa está dizendo, ela deixa dizer, porque ela vai dizer que vai ser. Mas a gente não sabe. Impressionante, né? Criancinhas dificilmente chegam brigando porque alguém falou da mãe dela. Quando vai ficando maiorzinho, né? Ó, deu um murro no outro porque falou da tua mãe. Ora, mas se ele fala da tua mãe, e é obrigado a ser. Então, veja como é difícil trabalhar a questão moral nossa quando a gente está lotado de quê? De preconceitos. É isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim quem? As criancinhas. Ele sabe que ali tem espíritos que são mais velhos até do que ele, talvez. Mas a questão é, vinde a mim quem tiver a mente aberta. Venha a mim quem quer crescer. Venha a mim quem está disposto a aprender, quem quer ser feliz de verdade, quem escolhe a felicidade, a beleza, a justiça e a sabedoria e vai arregaçar as mangas para que isso aconteça na vida dele ou dela. A mesma coisa se você pegar o livro Há 2000 anos, quando Jesus aparece para o senador Públio Lentulus, que tem essa radionovela também no YouTube, há 2000 anos, muito boa, viu, a radionovela. Ele olha para o Lentulus e diz assim, eis um momento crucial na sua vida, você vai me dizer se vai me seguir agora ou daqui a algum tempo. Jesus não força. Você pode esculhambar Deus do tanto que você quiser, no dia que você voltar ele está à disposição. Mas rapaz, então Deus tem mais cabeça de criança do que nós. Por quê? Porque você esculhamba e na hora que você diz, oh pai, Deus me acuda, ele acode. E não passa nada na sua cara. Se não quer pensar como uma criança, pois pense como um Deus. Você acha que se você estiver precisando, Deus vai tacar a mão na sua cara? Vai nada. Você pode esculhambar ele, chutar a estátua, cuspir, quebrar, à vontade. Dizer que ele não existe. Ele é. Precisa estar se afirmando, não. Eu sou o que sou, pronto. Daí? Ah, você está dizendo, ele nem precisa dizer, ó. Estão dizendo que você é isso. Não, eu sei quem eu sou. Ele vai aprender. A mesma coisa de Jesus. Um dia, meu filho, você vem para mim e eu vou estar aqui. A história do filho pródigo é a mesma coisa. Endurecer o pescoço, eu quero é meu dinheiro para curtir a vida. Vai, rapaz. No dia que ele voltou, o pai fez o quê? Uma festa. Mas se fosse o contrário? Quantos filhos, quando o pai comete algum descompasso, erra, que ele se intriga do pai para o resto da vida? Tem não? Ai, meu pai deixou a minha mãe. Sim, o que você tem a ver com isso? É seu pai e sua mãe. Ah, mas, rapaz, é seu pai e sua mãe. Ah, ele errou. Viva a sua vida. Depois você pode fazer. Ele é seu pai. Ah, minha mãe. É sua mãe. Ai, matou. É seu pai. Isso é forte. Se a gente conseguisse
para concluir, vencer os preconceitos. Tem uma palavra que eles usam que é melhor. Entre preconceito e preconcepção, o que é a preconcepção? É você ter uma noção de que, como é que mais ou menos as coisas são, mas na sua cabeça você já diz, não, mas pode mudar. Isso aqui pode ser assim, mas você já bota na sua cabeça, não, mas pode ser totalmente diferente. E a gente sabe que a maioria das coisas a gente não pensa em preconcepção não, a gente já diz assim, é assim. Já viu um casal brigando? Eu sei, você é assim, né não? Você é assim, você não muda não. Muda, o que é que não muda na vida? O que é que não muda na vida? É impossível. Mas acho que é uma boa reflexão para a nossa semana. Se a gente está feliz, se a gente está animado, se não está, por que que não está? Se a gente está levando a sério palavras sem importância e está ficando triste. Se a gente, antes de ser servido, a gente está servindo. Se antes da gente receber um sorriso, se a gente está sendo quem dá o sorriso. Se a gente está, antes de receber um bom dia, se a gente está dando bom dia. Como dizia um sábio, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, que nós possamos nos conhecer, nos enxergar, nos aceitar como nós somos. Não com preconceito, mas entendendo que somos seres em transformação. Estamos de uma forma, mas somos uma metamorfose ambulante. É certo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas coisas que nós pudermos e sabedoria para percebermos a diferença. Que nós não tentemos resolver todos os problemas da nossa vida de uma só vez. Que a gente tenha serenidade e comece pelo começo. E vamos pacientemente colorindo ou recolorindo a nossa vida. Boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.